pessoal, tudo bem? Tô aqui no improviso, no meu cenário improvisado de Coimbra, para atualizar uma série de vídeos para vocês. Quem me acompanha já há um tempo sabe que eu sempre faço vídeos sobre livros que foram proibidos em algum momento histórico, em algum país, ficção ou não ficção, e normalmente esses livros têm 3 razões para serem proibidos. Ou porque ofende a religião, então a igreja proíbe, ou porque a sociedade se sente aviltada, né? Então ofende a moral da sociedade, ou porque é uma proibição do Estado, né? Normalmente livros que falam mal, direto ou indiretamente, do Estado, criticam o Estado. Normalmente são essas as 3 razões para se proibir um livro. Mas vocês sabem que eu tô aqui em Coimbra estudando com meu pós-doc, e aí emprestei da biblioteca da Universidade de Coimbra este livro chamado Mutiladas e Proibidas, para a história da censura literária em Portugal nos tempos do Estado Novo, do Cândido de Azevedo. Tem uma parte aqui que é só sobre censura de livros estrangeiros. Estrangeiros aqui é Portugal, né? Então, assim, vai ter literatura brasileira, porque é estrangeira a Portugal. A princípio, eu ia citar, para ficar coerente com essa série, apenas os livros que eu já li. Mas aí eu achei uma pena, tem tantos títulos que eu não li, mas vocês podem ter lido, e aí aqui é bem interessante, porque além dos títulos, tem a transcrição da razão da censura. Aí vocês vão saber exatamente a justificativa exata para cada livro, e aí eu vou ler para vocês. Então, achei por bem citar todos. E dessa vez também não vou mostrar os livros por razões óbvias, porque não os tenho aqui e nem li todos. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, me siga no Instagram, Kiwi do Mundo, veja as opções para membros toda semana, tem conteúdo exclusivo para membros do canal. Então bora lá, o capítulo 3 deste livro se chama A Censura e os Livros de Autores Estrangeiros. O primeiro que eu vou citar é Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Agora a justificativa, abre aspas. Como todos os livros deste autor, é um romance de forte intenção social. Não se ignora que Dostoiévski, apesar de seu misticismo e fervor religioso, foi um dos deformadores da consciência do povo russo na preparação para o bolchevismo. O romance e autor são bastante conhecidos entre as classes mais cultas do nosso país para ser necessária a sua tradução. As classes menos cultas julgo não tirarem qualquer vantagem da sua leitura. Como a tradução deste romance implica a sua divulgação, entendo ser o mesmo de proibir. E o outro livro proibido, esse eu não li, se chama Bonjour Tristesse, que é Bom Dia Tristeza, da Françoise Sagan, ou Sagan, acho que ela é francesa, então acho que é Françoise Sagan. A justificativa. Não se poderá taxar esse romance de imoral, mas podemos classificá-lo de francamente amoral. Bonjour Tristesse, escrito sob a forma de memórias autobiográficas de uma rapariga de 18 anos, é o estendal psicofisiológico de uma moça da moderníssima geração sem preconceitos, sem peias e sem limitações ou barreiras morais. Esta rapariga que vive de casa e pucarim, com o pai, viúvo, quarentão e as sucessivas amantes deste, semi-virgem experimental em várias as variadas aventuras amorosas incompletas, acabou, logicamente, por se entregar a um namorado apetecido fazendo gala e pouco caso do fato para ela, para sua vida psicológica, um mero episódio mal assinalado. O próximo, Teatro Completo do Brecht. Do Brecht, acho que eu li apenas uma peça, acho que é do Galilei. Aqui estão proibindo tudo dele, né? O Teatro Completo 1 deve ser uma coleção, não sei quantos volumes aqui nessa edição, mas o que eles justificam? Ó, são 3 peças de teatro primorosamente escritas, mas de moral condenável, pois visam principalmente as primeiras a uma derrotista propaganda comunista. A primeira refere uma série de episódios passados na Geórgia antes de 1917, na qual, entre vários conceitos da mística comunista, nega o direito de propriedade. As primeiras cenas giram à volta deste tema e depois seguem-se outras do mesmo gênero. Então aqui nós temos 2 razões que são aquelas que eu costumo taxar razões de Estado, né, para frear o comunismo, né, costuma ser isso. E uma razão que é a moral
da sociedade, embora todas as proibições tenham sido do Estado durante o Estado Novo, um período de ditadura aqui em Portugal. Então o livro está tratando de censura de 1926 a 1974. E aí temos um autor brasileiro, Graciliano Ramos. Viagem, de Graciliano Ramos. Abre aspas, a justificativa, abre aspas. A leitura diz-nos que o autor é comunista e que o livro não pode deixar de ter sido elaborado com o fim expresso da propaganda respectiva. Sou, pois, de parecer que seja proibido. E aí os livros do Jean-Paul Sartre, O Diabo e o Bom Deus. É uma peça, né? E aí a razão para a proibição. A essência da peça, O Diabo e o Bom Deus, de Sartre, é de índole existencialista, mas essa circunstância não seria de molde, por si só, a condená-la. É a falta de respeito pela religião católica, o aspecto subversivo revolucionário que se revela nas várias cenas e o livro de frases licenciosas e de autêntica obscenidade que indicam a sua proibição. O mesmo também aconteceu com O Muro, do Sartre, que foi proibido. A justificativa é um conjunto de contos. O primeiro, O Muro, é político e trata da Guerra de Espanha, dos fuzilamentos sem julgamento e das denúncias para salvar a vida, julgo especulativo. O segundo, o quarto, é o estudo da vida de um casal em que o marido estava sempre doente, uma análise segundo o aspecto social. O terceiro, Herostrate, é o estudo de um adolescente criado sem moral nem sentido dos deveres sociais que acaba por um crime, podendo já considerar mal. O quarto, Intimidade, é bastante indecente e imoral, em especial nas páginas, aí cita as páginas, pelo que julgo ser bastante mal. O quinto, A Infância de um Chefe, é um conto surrealista sem base moral. A página 160 fala na epidemia de suicídios, a página 166 e 221 é indecente e imoral. Assim, no conjunto, julgo que deve ser proibido por inconveniente para a formação da juventude. Então, percebam que aqui a proibição é de cunho social, razões sociais, né? Aí, mais um livro do Sartre, As Mãos Sujas, também proibido. A ação passa-se inteiramente entre um grupo de comunistas num país de ficção, mas que parece ser a Hungria. Entre eles, debate-se, em síntese, qual a melhor forma de se apoderarem do poder. Divergem as opiniões e, como consequência, os mais ortodoxos e integrados na disciplina cega do partido resolvem abater o seu chefe, que se mostra partidário de processos políticos mais hábeis para a consecução dos seus fins. E aí segue, né? A crítica aqui é longa. É um autor que teve várias obras proibidas aqui. Roger Vallon é um autor que eu não conheço. Uma das obras foi A Lei. A justificativa. A ação desta obra decorre da pequena cidade marítima italiana Porto Manacore, situada nas costas do Adriático, terra de pescadores e turismo, cercada de olivais, laranjais e campos de limoeiros. A Lei é um jogo que se pratica nas tabernas locais, que é aproveitado para se dizerem aos jogadores as coisas mais ofensivas da sua dignidade e da sua família e para se beberem rodadas de vinho pagas pelos mesmos, segundo a forma como reagem às insolências recebidas que, para ser perfeita, deve ser a do silêncio e imobilidade, ou então qualquer dito ainda mais canalha que a insolência. Por aí vai. Aqui a crítica é longa, acho que são as 2 páginas, mais de 2 páginas, criticando, justificando a censura deste livro. E aqui um outro livro, do João dos Passos, Aventuras de um Comunista. Aí a justificativa. Livro feito por escritor de garra. Não parece realizado com intenção de propaganda. Antes, retratando uma época e um meio onde a juventude é lançada na vida a fazer-se por si própria e, assim, fácil presa de audaciosos e de ideias dominadoras ou em moda. Meio onde se entrechoca a miséria, a rudeza de trabalho, contrastando com vidas ociosas de vício e de riqueza. E aí, óbvio que ele não poderia deixar de fora Simone de Beauvoir. E aí falam do livro Privilégios. A crítica. Simone de Beauvoir, aí entre aspas, companheira,
A gente já percebe uma crítica aí, né? Entre aspas, companheira, de Jean-Paul Sartre e comunista confessa lá própria, antiga deputada do partido, etc., é autora de várias obras literárias, algumas das quais já apreciadas e proibidas por estes serviços. Esta obra, Em Causa Privilégios, é uma série de 3 estudos ou ensaios. No primeiro, intenta explicar e até desculpar elogiosamente Sade e o sadismo. No primeiro, Faut-il brûler Sade? É necessário queimar Sade, ou seja, eu não sei qual foi a tradução para esta obra, né? Ao pé da letra seria, né? É necessário queimar Sade, ou seja, é necessário jogar Marquês de Sade fora, criticar, desconsiderar Marquês de Sade, é mais ou menos isso. Eu não sei como ficou a tradução em português. Se alguém souber, deixa aqui embaixo. Intenta explicar e até desculpar elogiosamente Sade e o sadismo em conclusões que forçam violentamente a moral. Só isso justificaria a proibição do livro. O segundo ensaio, La pensée de droite aujourd'hui, que é o pensamento de direita hoje, né? Tradução ao pé da letra. Lembrando que eu não sei como essas obras foram traduzidas no Brasil. Aqui está em francês, então só estou fazendo uma tradução literal. É um ataque cerrado ao pensamento burguês e das direitas ao Ocidente, no que esta palavra tem de espiritualmente caracterizador. Ataque baseado, aliás, em noções ideológicas de Marx, Lenin, etc. Em suma, negação dos valores morais e espirituais do Ocidente. Veja-se a conclusão, página 195 a 200. Portanto, outra e segunda razão para proibir o livro. O terceiro estudo, Merleau-Ponty e o pseudo-sartrismo, consiste numa crítica verrinosa ao escritor que ousara atacar ou comentar Sartre, o, entre aspas, intangível, na sua opinião da, entre aspas, camarada Simone de Beauvoir. E, mais ou menos, a propósito, desenvolve a ideologia do, entre aspas, companheiro e a própria, em afirmações de cunho nitidamente marxista. Então, essas são as razões. A outra obra da Simone de Beauvoir que foi proibida, está em francês, não sei como é em português, é Le Bouche Inutile. Trata-se de uma peça de teatro em 2 atos, cuja cena se passa em Balcells, cidade de Flandres, no século XIV. É de índole estruturalmente comunista e imoral, entre aspas, entre parênteses, incesto. Entendo que não seja autorizada a circular em Portugal. Aí a outra peça dela também, pelas mesmas razões. Memoir de Jean-Philippe Ronget. Estas memórias autobiográficas da autora apenas se aceitam como obra decente e válida até aos seus 15 anos. Mas daí por diante começa o descalabro e a inconveniência que atinge o máximo a partir de página 334. Um outro que foi proibido também foi o Guy de Maupassant. A obra é O Bordel. Aí a crítica. Trata-se de uma compilação de contos do autor, alguns de certo já constantes de outros livros, porventura autorizados. Mas o título escolhido para o livro é o do primeiro conto, abre parênteses. Aliás, absolutamente reprovável, fecha parênteses. Este facto acrescido da ilustração da capa denota uma voluntária ou propositada exploração de um sensualismo reles e doentio. E aqui a gente tem uma questão interessante sobre o Jorge Amado, mais um escritor brasileiro que teve livro censurado antes, mas depois foi liberado. O livro em questão é Fogo Morto, que começou a ser proibido em 52, 12 de fevereiro de 52, mas teve sua circulação autorizada em 65. E agora eu vou ler a justificativa para liberarem a obra, a circulação da obra. Com ser um romance realista que pinta ou descreve com a maior e mais exata verdade a vida e viver dos marítimos da Bahia, das equipagens dos saveiros e canoas nos seus amores, abre parênteses, incluindo a cabeça, o amor pelo mar e pela hereditariedade da profissão, fecha parênteses. Nada tem esta obra de imoral nem licencioso que justifique a sua proibição. As próprias cenas amorosas que entretrecham o romance dentro de uma verdadeira lógica realista ou naturalista não são, aliás, descritas, mas tão somente esboçadas, melhor direi, sugeridas. E se uma
ou outra palavra mais realista ou crua aparece aqui ou ali, no verídico linguajar dos marítimos, devemos notar que está sempre a propósito, definindo o pensamento ou um traço de vida de um personagem, isto é, no seu clima social, moral e lugar próprios. Mas não tem o romance, repito conclusivamente, qualquer cena licenciosa ou trecho moral, antes apresentado a par de personagens toscos ou aventureiros, nunca réis ou baixos, e como romance da vida, que é uma série de personagens da maior elevação moral, dignidade e espírito de sacrifício, pelo que julgo poderá, ou antes, deverá ser autorizada a reedição e livre circulação deste livro. No entanto, Capitães de Areia foi proibido. Ele tinha sido proibido em 52, juntamente com o Mar Morto, só que o Mar Morto, em 65, foi liberado, e em 65, Capitães de Areia também foi reavaliado, mas não foi liberado. Então, a proibição continuou. E a justificativa. Mas, ao passo que em Mar Morto, cuja revisão de leitura fiz recentemente, nada me parece de molde a justificar a sua proibição, abre parênteses, razão porque propus e defendi a respectiva autorização, penso que o romance Capitães da Areia foi muito bem proibido, não devendo, consequentemente, autorizar-se a sua edição portuguesa. Por quê? Há duas razões fortes para isso. Duas razões determinantes para tal. Primeiro, a sua desbragada imoralidade. Segundo, o seu conteúdo ou trama antissocial e revolucionário, essencialmente pré- e pró-comunista. Uma outra obra que foi proibida foi a do Herbert Marcuse, Ideologia e Sociedade Industrial. E aqui vem a justificativa. As tendências políticas do autor, alemão de nascimento radicado na América do Norte, que se evidenciou por ser o inspirador da rebelião estudantil internacional, manifestam-se neste livro de características subversivas. Propõe, portanto, que seja proibido de circular no país. Por óbvio, um outro foi proibido também, só pelo título a gente já nem podia esperar outra coisa, Portugal e Salazar. Trata-se de uma obra de crítica destrutiva que logo na introdução define a sua linha geral internacional. E aqui ele vai descrevendo todas as partes do livro, o que tem na introdução, depois na apresentação, na conclusão, que o autor descreve Portugal. Eu não vou ler porque está muito longo, mas o autor descreve Portugal e aí eles condenam tudo que o autor comenta e descreve, né? E aí proíbe, claro. E aí, a última obra, Evangelho e Revolução, de um frade, que eu acho que é francês, Jean Cordonel. Haveria pelo menos duas razões para apreender esta publicação. A é que não vem indicando o editor, embora se julgue tratar-se de edição do mesmo grupo dos cadernos Gedoc. B. O tom usado pelo frade Cardonel é revolucionário, fazendo inclusivamente o apelo à greve, conforme vai assinalado numa das páginas. Considerando, porém, a distribuição restrita da publicação e a orientação liberalizante que se está a verificar quanto a problemas religiosos, não vejo que vale a pena proibi-lo. Apesar, né, dessa observação que ele faz, ele foi proibido sim. Olha o que o autor diz. Prevaleceu, porém, não obstante, abre aspas, orientação liberalizante, fecha as aspas, que se verificava, estava-se em 1971, o critério mais rígido da censura que proibiu, em 4 de março de 71, esta obra de Jean Cordonel. E assim acaba. Foi muito interessante ler as justificativas para a proibição, o que reforça o meu critério, né? Eu falei para vocês, normalmente são 3 critérios, né? O Estado ofende as questões de Estado, né? Então normalmente proíbem obras comunistas ou que falam mal de um governo de direita. Então, obras com caráter político que consideram subversivo ou crítico a uma ditadura de direita ou de esquerda, enfim, por uma questão moral burguesa, normalmente, né, uma ofensa à moralidade burguesa, às regras sociais da burguesia, e por questões religiosas. Então, aqui estão todas essas proibições. Vocês viram na justificativa que as razões são sempre essas 3. Então, minha classificação está razoável. E digam se vocês já leram algumas dessas obras citadas. Eu li Jorge Amado,
os irmãos Karamazov, eu li pouca coisa. Me diga o que vocês conhecem disso tudo, vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.